Olá, bem-vindo ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e hoje estamos iniciando mais um estudo aqui no Conhecendo o Espiritismo, mais um livro da série Conhecendo o Espiritismo. Esse livro é o quarto livro da série, onde nós trazemos o tema mediunidade. O livro é o Desmistificando a Mediunidade. Você que já conhece a série Conhecendo o Espiritismo, que talvez já tenha estudado conosco os livros anteriores, seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal. Mas se você é novo aqui, inscreva-se e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. E hoje, iniciando o estudo do livro Desmistificando a Mediunidade, livro editado pela nossa editora Letra Espírita, nós vamos estudar as 3 primeiras perguntas do livro. O livro, na verdade, ele traz 65 questões envolvendo mediunidade, reuniões mediúnicas, obsessão, influência espiritual, muito assunto para você. E nós vamos iniciar no capítulo 1, que é o capítulo que trata sobre emancipação da alma. E vamos estudar a pergunta número 1, o que é emancipação da alma? Pergunta número 2. Projeção astral é a mesma coisa que emancipação da alma ou desdobramento? E pergunta número 3. Qual a importância da emancipação da alma para o espírito? Então, são 3 assuntos bem relacionados, mas nós vamos entender com detalhes cada uma dessas questões. Então, vamos iniciar? Vamos começar pela emancipação. Vamos entender o que é emancipação da alma. Então, nós colocamos aqui que a alma, o perispírito do nosso corpo, não fica preso ao corpo material o tempo todo. A emancipação da alma é quando o nosso espírito, juntamente com o corpo perispiritual, ele se desdobra, ele se liberta, ele se emancipa parcialmente do corpo físico. E nesse momento, quando ele se emancipa parcialmente, ele consegue ter uma maior liberdade do que quando ele está preso ao corpo físico, porque o corpo material é como uma prisão para o espírito. Então, neste processo de emancipação, ele consegue uma maior liberdade e, com isso, ele tem condições de atuar de uma forma mais incisiva, mais forte a nível espiritual. Então, nós colocamos aqui que essa emancipação ela é também denominada desdobramento espiritual. Então, emancipação da alma ou desdobramento da alma é a mesma coisa. Interessante nós colocarmos que todos nós temos as nossas capacidades, as nossas potencialidades de espírito. E quando nós estamos encarnados, nós não as perdemos. Elas ficam parcialmente limitadas por conta do corpo físico, mas elas ali estão. Nós não perdemos tudo aquilo que nós aprendemos, todas as nossas conquistas e potencialidades de espírito. E quando nós estamos em processo de desdobramento pelo sono, nós conseguimos acessar essas potencialidades de espírito e acessar também as nossas conquistas espirituais, o nosso aprendizado, o nosso entendimento, até muitas vezes a lembrança das nossas reencarnações passadas. Então percebam que durante o processo de emancipação da alma, o espírito consegue agir com mais liberdade do que quando ele está aqui no corpo físico. Quando nós estamos, então, encarnados, nos sentimos prisioneiros, natural, pela força do corpo material, mas em estado de emancipação da alma, nos sentimos livres. E é interessante nós colocarmos que isso para o espírito é extremamente relevante. É como um período
de ventura, é como um período de relaxamento daquela prisão. Então, na verdade, nós vamos ver na pergunta 3 a importância da emancipação da alma para o espírito, porque é assim que ele se sente. Imaginem nós sabendo que nós vamos reencarnar e que nós vamos ficar aprisionados em um corpo. Então, quando nós conseguimos ter momentos de liberdade, com certeza isso para o espírito é algo extremamente agradável. Então, o espírito, no fundo, ele anela ser livre, ele anela, ele deseja, ele anseia, ele realmente aspira à liberdade. Mas vejam, conquanto nós estejamos com a possibilidade de desdobrarmos e de nos emanciparmos, e nós vamos dizer mais ou menos no decorrer do nosso estudo como isso acontece, nós precisamos estar encarnados, certo? O que eu quero dizer com isso? Que conquanto nós tenhamos esses momentos de liberdade através da emancipação da alma, nós não devemos buscar a liberdade do espírito antes da hora. Eu não devo buscar desencarnar, por exemplo, para alcançar a minha liberdade. Nós sabemos que nós estamos encarnados com o objetivo de evoluir e que nós precisamos dessa oportunidade reencarnatória para este processo de evolução. Nós temos os momentos de emancipação da alma exatamente para isso, para nós termos aí um alívio da injunção que o corpo material representa, momentos de alívio para o espírito, mas são momentos que nós precisamos entender que enquanto estamos encarnados, não devemos buscar antecipadamente essa liberdade. Aqui nós colocamos também que em que momento essa emancipação da alma ela pode ocorrer? E nós colocamos que ela acontece em 2 momentos. Ou ela acontece através dos fenômenos mediúnicos, porque durante o intercâmbio mediúnico, o médium entra em transe, e nesse transe a emancipação ocorre, a emancipação da alma. E ele também pode acontecer durante o sono. Todos nós, durante o sono, desdobramos, emancipamos, uns mais, outros menos, mas o processo de emancipação se dá com todas as pessoas, independente da mediunidade. Então vejam que a emancipação que se dá pela mediunidade, ela é específica para aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, mais caracterizada. Mas o processo de emancipação pelo sono, esse todos nós temos, porque todos nós dormimos. Então, não é algo específico de algumas pessoas. Todos nós temos essa habilidade. E quando nós estamos em processo de emancipação da alma, nós estamos conscientes. Não é o fato de eu acordar e não lembrar do que eu vivi, que eu não tenha vivido. Nós emancipamos e durante a emancipação o espírito ele fica lúcido, consciente do que ele está vivendo. Isso, há nuances, quanto mais materializado é o espírito, quanto mais ele fica voltado para o mundo, menos lucidez ele tem durante a emancipação. Ou mais sonolento ele fica, porque muitas vezes quando o espírito ele é muito apegado à matéria, ele emancipa, mas ele fica próximo ao corpo físico, ali vivenciando aquele momento ali, uma sonolência próximo ao corpo e não emancipa. Ele não aproveita esse momento para aurir coisas no plano espiritual, ensinamentos, vivências, estudos, trabalho. Ele pode, durante o processo de emancipação, como ele está parcialmente livre, ele pode vivenciar a vida do espírito. Ele consegue vivenciar, durante a emancipação, o que os espíritos desencarnados vivenciam constantemente. Então, ele, em regra, está lúcido, certo? E como nós colocamos aqui, a inferioridade, a pouca evolução facilita ou dificulta o processo de emancipação
da alma. Agora, é interessante nós observarmos aqui que existem vários processos de emancipação da alma que serão estudados no decorrer do nosso capítulo, porque a emancipação ela ocorre em vários momentos. Então, nós colocamos aqui, durante o sonho, quando eu estou sonhando, ocorre um processo de emancipação da alma? Ocorre. Como isso se dá? Vamos ver mais à frente. A telepatia também, que nós sabemos que a capacidade de nos conectarmos mentalmente com outros espíritos encarnados ou desencarnados, captarmos o seu pensamento, os telepatas, eles entram ali num processo de emancipação da alma. Então, ali ocorre a emancipação da alma. O sonambulismo também é considerado um processo de emancipação da alma. O que mais? A catalepsia, a letargia, o êxtase, a dupla vista, a bicorporeidade e a transfiguração. E nós vamos estudar tudo isso nas perguntas subsequentes. Cada um desses tipos de emancipação da alma nós iremos estudar. O que é importante você entender nesta primeira pergunta é o que é a emancipação da alma, que é esse desligamento parcial do corpo espiritual, do espírito e do corpo espiritual, que é o perispírito, em relação ao corpo físico. Isso é emancipação da alma. E, em função disso, nós já vamos agora adentrando na nossa segunda pergunta. Porque a segunda pergunta, vejam, projeção astral é a mesma coisa que emancipação da alma ou desdobramento? E aqui, então, vamos começar a responder. A projeção astral, meus queridos amigos, é uma das formas de emancipação da alma. Vocês viram que eu terminei a primeira pergunta falando dos tipos de emancipação e dizendo que nós vamos ter a oportunidade de estudar todos os tipos? Pois muito bem. A projeção astral é o desdobramento espiritual que ocorre durante o sono, que é o sonho em especial, tá? Então, é um dos tipos de emancipação da alma, mas eu não posso dizer que é a única forma do espírito desdobrar, do espírito emancipar. Então, na verdade, o que nós podemos entender que a projeção astral ou a emancipação, deixa eu primeiro explicar o seguinte, dentro da doutrina espírita, nós não utilizamos o termo projeção astral. Nós escutamos comumente isso dentro da nossa sociedade, mas não dentro da doutrina espírita. O termo utilizado pelo espiritismo é emancipação da alma ou desdobramento espiritual. E como eu havia dito, o espírito ele não fica inativo. Quando nós estamos dormindo, o nosso corpo físico precisa descansar. Ele precisa daquele descanso, da diminuição das atividades do seu organismo físico, para que ele possa reparar as suas energias. Só que o espírito não precisa deste descanso parado, inerte. O espírito também precisa aurir novas energias, mas não dormindo, e se vivenciando a vida espiritual saudável e salutar. Então, durante a projeção astral, nós estamos, a nível espiritual, desdobrados e vivendo inúmeras situações no plano espiritual. Quando nós vamos, por exemplo, para uma colônia espiritual, nós estamos ali vivenciando atividades construtivas. Estamos ali nos relacionando com outros espíritos encarnados, também desdobrados pelo sono, ou espíritos desencarnados. Podemos estudar, podemos trabalhar no bem, podemos, por exemplo, recebermos auxílio e tratamento espiritual. Como nós vamos ver na pergunta subsequente, várias atividades podem ser realizadas durante a projeção astral ou desdobramento.
e, igualmente, atividades, ações perniciosas. E tudo vai depender da nossa sintonia. Se eu sou uma pessoa inferiorizada, repleta de vícios, quando eu desdobro que eu estou mais livre, eu vou procurar fazer coisas e ações salutares? Certamente que não. Eu vou procurar o vício, seja ele qual for. Onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde o que é o teu tesouro é o teu coração. Então, se eu vivo encarnada em vigília, pensando, por exemplo, em bebida, eu vou buscar bebida. Se eu vivo procurando me vingar de alguém, eu vou procurar vingança. E assim sucessivamente. O desdobramento pelo sono, como eu disse, ou projeção astral, mas eu vou utilizar a terminologia desdobramento ou emancipação da alma, é algo, então, um processo natural e quase inevitável. Como eu disse, mesmo as pessoas muito materializadas, elas emancipam e ficam ali, no estado de dormência próximo ao corpo, mas elas estão emancipadas, certo? Outra informação muito interessante é que, quando nós emancipamos, nós ficamos conectados ao nosso corpo físico durante a projeção astral, desdobramento, enfim. Nós ficamos conectados ao corpo físico pelo que nós chamamos de fio prateado. Então, cordão de prata, fio de prata, cordão fluídico ou apêndice energético são sinônimos desse fio prateado que conecta, que liga o corpo físico ao corpo desdobrado, ao espírito desdobrado. Então, quando no plano espiritual nós nos relacionamos com os espíritos encarnados ou desencarnados, como é que nós vamos identificar se eles estão encarnados ou desencarnados? Exatamente pelo fio prateado. Quem está desencarnado não vai apresentar esse cordão, mas quem está desdobrado pelo sono ele vai normalmente não, ele vai apresentar esse apêndice energético. Então, é uma forma de se identificar aqueles que estão encarnados ou que estão desencarnados. Colocamos aqui também que quanto mais a alma se afasta do corpo físico, mais fino, mais sutil vai ficando esse cordão prateado, mas ele não se rompe. As pessoas perguntam se é possível desencarnar em estado de emancipação. Não acontece isso. Por mais que você se afaste, o cordão ele vai ficando bem fininho, mas ele não se rompe. Se você tiver que desencarnar, se houver alguma ameaça ou perigo ao corpo físico, o corpo perispiritual, ele volta rapidamente, na velocidade do pensamento, para o corpo físico. A pessoa pode até desencarnar, mas o corpo perispiritual já está ali. Não há, então, esse rompimento do cordão durante o processo de emancipação da alma, durante essa projeção astral que nós aqui estamos abordando, certo? Então, não é possível morrer durante esse desdobramento. A qualquer sinal de perigo no plano físico ou mesmo no extrafísico, porque também nós podemos, a nível espiritual, vivenciarmos situações delicadas, perigosas, que de alguma forma possam colocar em risco a nossa condição, e aí o espírito ele volta para o corpo físico, certo? Como eu havia dito, então aqui nós podemos realizar inúmeras atividades durante o desdobramento espiritual. Podemos visitar as colônias espirituais, podemos rever amigos e familiares. Então aqui é interessantíssimo que quando nós estamos muitas vezes sonhando com familiares que já desencarnaram, não é um sonho, uma lembrança simplesmente. Muitas vezes nós estamos realmente encontrando aquela pessoa no plano espiritual, em um processo de emancipação da alma. Então, muitos desses encontros são encontros reais, vivências reais do nosso espírito durante o desdobramento da alma. Nós vamos estudar isso com mais detalhes, quando nós formos estudar sobre os sonhos, ok? Nós podemos ainda
ser, como eu disse, atraídos para regiões conhecidas como umbralinas e de sofrimento, exatamente pela nossa vibração, certo? Tudo depende do nosso pensamento, do nosso estado evolutivo, daquilo que povoa a minha mente, se coisas positivas ou negativas. Perfeito? E aí nós vamos agora então adentrar na nossa última pergunta de hoje, da nossa primeira aula, que é: qual a importância da alma, ou qual a importância da emancipação da alma para o espírito? E aqui eu já coloco de uma forma bem objetiva, mas nós vamos explanar, que é exatamente a manutenção da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física e espiritual. E por quê? Vejam, assim como o corpo físico precisa aurir novas energias, descansar, repor as energias perdidas durante o dia, o nosso espírito também precisa recuperar as energias espirituais perdidas durante o dia. Porque aqui na Terra a psicosfera é muito densa, é muito pesada. Nós temos muitos miasmas mentais na psicosfera. Então, o nosso espírito no dia a dia, porque nós estamos absorvidos nessa psicosfera perniciosa, absorve esses miasmas. E quando nós emancipamos, nós somos levados, se nós estamos com o pensamento e a vibração positiva, nós somos levados exatamente para essas esferas espirituais, para as colônias espirituais, onde lá a psicosfera é muito mais agradável, é muito mais pura e limpa, de modo que nós lá conseguimos aurir e renovar as energias espirituais perdidas no decorrer do dia. Então, nós estamos repondo as energias físicas e repondo também as energias espirituais. E elas são extremamente relevantes para a manutenção da nossa saúde, porque elas renovam as nossas células espirituais. Se eu não emancipo, se eu não reponho essas energias espirituais, eu vou ficando sobrecarregada dos miasmas e vibrações deletérios que vão fazer o quê? Vão começar a enfermar o ser. E aí aquelas energias que eram para ser dissipadas não serão, e elas vão ser transferidas para o corpo físico, de modo que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai adoecer, porque as energias do espírito vão transferir as energias para o corpo físico, vão transferir através dos chakras ou centros de força e vão ser absorvidos pelo corpo físico através dos plexos nervosos. E aí a pessoa vai começar a adoecer. Vocês já perceberam como as pessoas que não dormem, mais cedo ou mais tarde elas começam a apresentar enfermidades? É isso. O processo do sono é super importante para a manutenção da saúde do espírito. Então, nós colocamos aqui, ele precisa recarregar as energias fluídicas necessárias aos embates da vida, à luta do dia a dia. Então, o espírito absorve essa energia vital existente no plano espiritual, e isso ajuda, inclusive, a evitar doenças aqui, como eu estava falando, certo? Além disso, então, essa é uma das questões importantes, é uma das importâncias da relevância da emancipação da alma. Mas, além disso, um outro aspecto também muito importante é que durante a emancipação da alma, o espírito acessa os mentores espirituais, o seu espírito protetor, aqueles espíritos familiares, simpáticos, e tem a oportunidade de, nesses encontros, de receber orientações, de realmente ser auxiliado para o dia a dia, para os problemas, para as dificuldades que todos nós enfrentamos aqui na nossa vida quando nós estamos em vigília. Então, esses encontros com a espiritualidade superior, esses encontros são extremamente úteis
para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio espiritual. Além disso, eles não apenas conversam conosco, eles nos tratam também no plano espiritual. Muitos de nós estamos ainda adoecidos do espírito. Então, quando desdobramos e quando formos encaminhados, ou quando somos encaminhados para essas reuniões no plano espiritual, essas colônias, nós somos muitas vezes encaminhados para os hospitais espirituais. E lá nós recebemos um processo de limpeza espiritual, exatamente para que haja a dissolução dessas grandes sombras negras e escuras que envolvem todos nós que estamos encarnados. Então, eles realizam realmente uma limpeza energética, retirando toda essa carga negativa acumulada. Então, vocês já imaginam que quem não consegue desdobrar não consegue receber essa limpeza e vai cada vez mais enfermando e adoecendo, certo? Interessante aqui uma observação trazida no livro Um Terço da Vida, pelo médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Lá no capítulo intitulado Arcanjo Miguel na Psicosfera do Planeta, ele informa que o homem, nos últimos 30 anos, tem tido uma dificuldade muito grande para emancipar. Então, ele diz o seguinte: em função da preocupação excessiva com as coisas do mundo, pelo fato de não se preparar para dormir, o homem está tendo dificuldade de emancipar. E lá, nesse livro, consta que a espiritualidade faz uma limpeza semanal, às vezes mais de uma vez por semana, na psicosfera de todo o planeta, para ajudar a diminuir um pouco esses miasmas deletérios e facilitar o processo de emancipação da alma. Mas ainda assim é um processo que tem se tornado cada vez mais difícil por conta da nossa mente. Então, na verdade, nós não estamos dando a devida importância ao processo de emancipação da alma. Nós não nos preparamos para emancipar. E essa preparação, ela é super importante. Eu preciso trabalhar, cuidar dos meus pensamentos à noite, da minha alimentação, que deve ser leve. Eu preciso, por exemplo, evitar programas, leituras, conversações que não sejam edificantes, programas, filmes, séries que possam trazer desequilíbrio emocional, que sejam muito chocantes, com cenas fortes, porque tudo isso impressiona o espírito e não deixa ele emancipar. Se eu como uma alimentação muito pesada, o meu organismo tem dificuldades para digerir e o meu espírito fica o tempo todo voltando para o corpo físico em função daquele mal-estar. Então, eu também não consigo emancipar. Nós precisamos nos colocar à disposição da espiritualidade para esse momento. Por isso que nós precisamos planejar o horário, nós precisamos planejar o que nós queremos fazer em estado de desdobramento espiritual. Então, eu sempre recomendo a agenda noturna. Que é a agenda noturna? Você vai fazer uma agenda de tudo aquilo que você quer fazer durante o desdobramento. Você não tem uma agenda para os seus compromissos diários? Então você coloca ali o que você gostaria de fazer durante o desdobramento. Se você quer estudar, se você quer trabalhar, se você quer estar em contato com seus familiares, enfim, o que você deseja fazer. E nas suas orações diárias, reforce, fale explicitamente para o seu espírito protetor, para ele lhe conduzir para aquela execução, para a execução da sua agenda noturna. Inclusive, autorize o seu amigo espiritual a conduzi-lo você, mesmo quando eventualmente você esquecer de dizer na hora da prece. Então, já deixe ele previamente autorizado para que você possa fazer coisas boas, usufruir de forma positiva o seu período de emancipação da alma.
E vejam que a espiritualidade, ela está sempre disposta a nos ajudar, sempre. Então, eles planejam o horário em que estaremos desdobrando. Exatamente, eles já se organizam para irem ao nosso auxílio. Eles verificam a hora que nós seremos eventualmente atendidos no hospital da espiritualidade. Eles têm todo um cronograma, são todos organizados. Por exemplo, eles têm uma equipe espiritual que vai atuar junto àquelas pessoas que serão, por exemplo, atendidas e assistidas nos hospitais espirituais durante o desdobramento do sono. Eles catalogam em fichas e arquivos da erraticidade todo o nosso processo, todo o nosso tratamento. Eles sabem quando eventualmente nós vamos precisar de um segundo, de um terceiro tratamento. Tudo eles sabem, tudo eles anotam, porque eles estão sempre trabalhando em nosso objetivo. O que nós precisamos é também melhorar a nossa consciência em relação à importância do desdobramento espiritual, a importância de estarmos preparados para este momento tão relevante para a manutenção da nossa saúde física e espiritual, certo? E aqui nós vamos então finalizando essa primeira aula, as primeiras perguntinhas do livro Desmistificando a Mediunidade, mas na próxima aula nós vamos continuar abordando o tema emancipação da alma. Na próxima aula nós vamos ver a pergunta 4, 5 e 6. A pergunta 4. É possível utilizar o conhecimento de vidas passadas em trabalhos no desdobramento pelo sono? Pergunta 5. O que é sonambulismo, êxtase e dupla vista? E pergunta 6. O que é telepatia, catalepsia e letargia? Então, são essas as questões que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Se você gostou da nossa aula, não deixe de curtir. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários do vídeo e nós vamos muito carinhosamente responder para você. E se você achou o conteúdo desta aula importante, interessante para alguém, compartilhe esse link. Meus queridos amigos, eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.